1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. Eu acho que é redundante falar para os irmãos o quanto eu fico feliz em poder ter a oportunidade de estar com os irmãos ministrando a palavra e que juntos possamos ser alimentados pelo poder do Espírito Santo. Amém? 1 Samuel capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul o saberá e me matará? Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo e de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar? Deus bendito e Deus poderoso, este mesmo Espírito que foi derramado no teu servo Davi, é o mesmo Espírito que foi derramado aos nossos corações. Se porventura esta noite, em nome de Jesus, ó Pai, tenha alguém que não tenha recebido ainda o Espírito do Senhor, derrame para a honra e glória do Senhor, porque vamos precisar dele, ó Deus, para sermos iluminados, para entendermos, compreendermos e colocarmos em prática a tua palavra. Venha falar poderosamente aos nossos corações, ó Deus. Nós te imploramos, nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Eu queria trabalhar com os irmãos esta noite um tema bem simples, bem comum. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas no caminho da escolha. Então preste atenção neste tema. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas no caminho da escolha. O interessante é que é impossível nós tratarmos com minúcias a história de Davi sem antes relembrarmos um pouco de tudo aquilo que Deus trabalhou até o momento da consagração de Davi como rei de Israel. Era um período conturbado, Israel estava extremamente perdido e pedindo um rei. E esse pedido então trouxe uma angústia no coração de Samuel. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 8, no versículo 1, que Samuel era velho, e os seus filhos são constituídos juízes sobre Israel, mas porém os seus filhos se desviaram do Senhor e não andaram nos caminhos do seu pai Samuel. Isso trouxe angústia para o povo de Israel, porque via que Samuel estava velho, morrendo, e os seus filhos não serviam a Deus como Samuel. E a nação de Israel olha ao entorno e vê que todas as nações tinham rei, e Israel não tinha rei.
E isso traz uma angústia no coração daquele povo. E eles então se reúnem e dizem: queremos um rei que nos governe. E isso chateou, magoou, entristeceu profundamente o coração de Samuel. Porque Samuel era a boca de Deus para aquele povo. Ele recebia direto de Deus e passava para aquele povo. E no capítulo 9 de Samuel, Deus vai trazer então algo no coração de Samuel. O interessante é que ainda no capítulo 8, no verso 7, Deus diz assim para Samuel: não se entristeça, não fique triste, porque o povo de Israel não te rejeitou, eles rejeitaram a mim. Eles não rejeitaram o juiz e o profeta, eles rejeitaram o Deus deste juiz, o Deus deste profeta. Então não se entristeça, porque eu darei a eles o que eles estão pedindo. Só que aí, antes de Deus consagrar um rei a Israel, ele traz uma lista de tudo aquilo que o povo sofreria por ter um rei. E no capítulo 9 de 1 Samuel, irmão, eu estou correndo porque eu quero fazer essa introdução, mas não perder muito tempo, porque senão vocês não vão entender como foi grandioso a consagração de Davi como rei. No capítulo 9 de 1 Samuel, Deus então apresenta a Samuel o rei que ele iria ungir para Israel. Esse menino chamava Saul. A Bíblia diz que Saul era uma das pessoas mais bonitas daquela época. Ele chamava a atenção por onde passava. E a Bíblia vai dizer que ele era extremamente alto. E diz assim, do ombro para cima ele se destacava. E não havia quem fosse bonito como Saul naquele período. E Saul, ele era filho juntamente com vários irmãos e ele era pastor. E ele cuidava não somente de ovelhas, mas de vacas, bois, burros e mulas. E certo dia as mulas do seu pai sumiram. E ele vai procurar as mulas do seu pai, e ele sai para procurar a mula e volta com o reinado nas costas. E Deus falou comigo profundamente ao coração, quando eu estava ministrando essa palavra. E ele falava assim, cuidado com o que você procura. Cuidado com o que você procura. Porque talvez você procura algo e encontre outro. Saul saiu para procurar as mulas e volta com um reinado sobre si. Deus então fala para Samuel: vai, porque eu vou ungir Saul sobre Israel. Irmãos, numa outra oportunidade eu quero trabalhar com os irmãos só a história de Saul, que para mim é tremenda. A história de Saul é a descrição exata da história de um cristão, de um crente que perde a glória do Senhor, que perde a graça de Deus. A Bíblia vai dizer que Saul é ungido e ele recebe o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo naquela época não é como hoje, né? O Espírito Santo vinha, fazia o seu trabalho e voltava. Hoje não, hoje nós somos templo do Espírito. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre Saul e Saul passa a ter o seu coração mudado. No capítulo 10 você vai ver isso. Só anota para você ler em casas. 1 Samuel capítulo 10. O Espírito Santo transforma o coração de Saul e ele passa a ser alguém que ama a Deus, faz a sua vontade. E a Bíblia vai dizer que Saul é tomado de tal forma pelo Espírito Santo que ele se junta aos profetas e começa a profetizar no meio do povo. Como, irmãos, um rei, ele recebe o Espírito e começa a profetizar, e as pessoas diziam: mas aquele não é Saul? É Saul. Mas Saul não é pastor de jumento, caça burro no meio do mato? É. Saul não é de uma família humilde? É. Ele era da tribo de Benjamim, a família mais humilde dentre as tribos de Israel, que era o povo mais humilde da época. Saul era a mosca do cocô do cavalo. Ele não significava nada, irmãos. E ele recebe o poder do Espírito Santo e daqui a pouco Saul está profetizando junto com os profetas. E isso chamou a atenção do povo. Só que, sempre tem um só, né? Só que Saul se perde nos devaneios da vida. E a Bíblia vai dizer no capítulo 13 que Saul se esquece das promessas de Deus, no verso 12, e no verso 14 ele faz uma loucura, irmãos, e perde o reino. Mas para ele perder o reino, ele já tinha perdido a comunhão por muito tempo atrás. Quando você cai da graça, quando você cai no pecado, quando você é engodado pelo pecado e se desvia do Senhor, você já caiu há muito tempo atrás. Não é no momento que você pecou e você se desviou que você perdeu a graça, não. Há muito tempo atrás que você já se perdeu nos seus devaneios da vida. E foi assim com Saul. E ele se perde no seu poder,
ele se perde na glória do reinado, ele se perde na glória e no seu poder como rei e se desvia da presença do Senhor. E ele perde o reino. No capítulo 15, vai dizer que mais uma vez ele desobedece a Deus. E mais uma vez Deus traz a profecia através de Samuel dizendo: olha, eu rejeitei a Saul. Ele não será mais rei sobre Israel. Aí começa a história de Davi. Deus então fala para Samuel e diz assim: olha, Samuel, enche o seu chifre de azeite. E quem não entende não fica sem saber, né? Samuel tinha chifre? Não, ele não tinha chifre. É igual a cuia de tomar tereré. Eu achei lindo, irmãos, eu achei lindo. A gente é mineiro do norte de Minas, acostumado com pão de queijo. Vim para cá, vi todo mundo tomando tereré. Eu fui numa mercearia e vi um chifre, irmãos, lindo. Um chifre grande com a cuia. Eu falei: deve ser para tomar tereré. E era para tomar tereré. Lá no norte de Minas a gente está acostumado com chifre. É para tomar chá de chifre torrado quando está com problema de estômago. Já tomei muito chá de chifre torrado. Alguém já tomou? Não? A irmã fez ali assim, eu acho que ela já tomou. É ruim, né, irmã? E eu comprei essa cuia. Essa cuia, então, aí me transportou a Samuel. Eu imagino que Samuel tinha um chifre desse, só que com tampa. E ele enche de azeite e vai para a casa de Jessé, o belemita. Jessé é, então, já o cumprimento das promessas de Deus ao povo de Israel. E a história, irmãos, a gente não vai ter tempo, mas uma outra hora a gente começa a escafunchar a história de Davi e da sua descendência. Davi é, irmãos, bisneto da prostituta Raabe. Lembra da prostituta Raabe, né? Foi a única que foi livre quando Josué entra para dentro de Jericó e destrói tudo. Só sobra ela. Davi é tataraneto da prostituta Raabe. Para piorar, Davi, ele é neto ou bisneto de Ruth, que era uma viúva da época. E Deus falou no meu coração, Deus falou assim: Damon, Deus transforma a realidade das pessoas. Deus transforma a realidade das pessoas, porque a gente olha para uma família igual Davi, vindo de uma prostituta, depois na sequência vem uma viúva, que era extremamente desprezada. Eu não sei qual que era pior naquela época, se era viúva ou se era prostituta. E Deus então tira dessa genealogia toda conturbada aquele que seria chamado pai de Jesus. O que eu quero dizer para você esta noite, que independente de onde você veio, independente da sua família, independente da sua dificuldade, Deus pode e irá transformar a sua vida para melhor. Da vida de uma prostituta e de uma viúva veio o rei chamado Rei de Israel, o melhor rei de Israel, o melhor rei do mundo. O pai de Jesus Cristo. É dessa família conturbada, é dessa família complicada. E eu falei: obrigado, Senhor, porque minha família não é tão complicada assim, mas é muito complicada. Muito complicada. E é dessa família que Deus então vai trazer o melhor rei de Israel. Então de Jessé, o belemita, Samuel foi para lá, cheio de azeite no chifre. Samuel então chega na cidade de Belém. E ele pega e quando chega os anciões vai até e fala assim: é de paz a sua vinda? Porque quando um profeta naquela época chegava numa cidade estranha, era para trazer o juízo de Deus e destruir aquela cidade. E os anciões então ficaram perturbados, irmão, eles ficaram angustiados por saber que o profeta de Deus estava ali. O que você veio fazer aqui? Você já viu aqueles irmãozinhos que você quase não tem contato com ele chega na sua casa e você já sabe que é problema? Quando o carteiro chega na sua casa para entregar encomenda, você já sabe que não comprou nada, ninguém te dá presente, é conta, não é? Fica angustiado, não é, Anderson? Chega, nem o cachorro gosta de carteiro, já sai correndo para morder, não é, Anderson? Por quê? Porque carteiro dificilmente traz a coisa boa para ti, as coisas boas chegam em transportadora. Quando o profeta chega então em Belém, o pessoal já ficou descabriado: o que esse homem está caçando aqui? O que você veio fazer daqui? É de paz a sua visita? Não, fica tranquilo, vim adorar o Senhor e sacrificar. Mas no fundo, Deus havia dito para Samuel assim: ó Samuel, vai lá e consagre um rei, um novo rei de Israel. Aí Samuel, não vou não.
Vai lá, rapaz, eu estou mandando você consagrar um outro rei para Israel. Mas como, Senhor? Saul está doido, todo endemoninhado. Se eu falo que vou consagrar um outro rei, eu não chego, nem Belém eu não chego, eu morro antes. Então faz o seguinte, vai lá e sacrifica a mim, e lá eu vou dar um jeito nesse negócio. E vai Samuel com um chifre cheio de azeite. Chega lá e ele faz esse alvoroço. E o interessante, irmãos, que esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Mas toda vez que eu subo aqui eu falo a mesma coisa, né? Eu acho que eu amo a Bíblia toda. Ele chega então e fala assim para Jessé: Jessé, eu vim sacrificar e quero que você e sua família sejam consagradas e participarão então deste culto. E o pessoal toma banho, põe perfume, põe a melhor roupa, prepara o azeite, prepara os animais para o sacrifício e vão todos sacrificar. E a Bíblia vai dizer no verso 7 do capítulo 6 que Samuel tem uma surpresa tremenda, e a gente quase não tem isso. A gente quase não tem essa surpresa. A Bíblia fala que Samuel então prepara o sacrifício, chama todo mundo para o culto e fala assim: antes do culto, eu quero fazer um negócio diferente, eu vou ungir um sujeito aqui. Hoje, na nossa época, é bem comum a gente ungir com óleo, né? A gente não, nós batistas a gente tem esse costume de ungir, mas os assembleianos têm costume de ungir com óleo. Esse costume começou lá na época de Davi. Ungir, então nós vamos ungir, mas só unge rei e profeta. Não, gente, não se preocupe não, calma, vamos devagar. Então na cabeça daquelas pessoas ficaram duas coisas, duas perguntas. O que Samuel vai ungir aqui? Ele vai ungir um rei ou vai ungir um profeta? E começa o culto. E a Bíblia diz então que Samuel diz assim para Jessé: Jessé, manda entrar os meninos, e na hora que eu achar que é necessário a unção, eu faço a unção. Ótimo. Jessé, como não é bobo nem nada, ele pensa: olha, então eu vou trazer o que eu tenho de melhor, o mais velho. Já viu que o mais velho é sempre o mais bonito? Você não é mais velho, é por isso que você chegou. O mais velho é sempre mais bonito, não é, irmão Marcos? Você é o mais velho? É o mais bonito da casa, tem certeza. É a unção do primogênito. Se não tem essa unção, eu acabei de lançar agora, né? O primogênito ele é sempre mais bonito. Para os homens, para as meninas não tem isso não, viu? As meninas são todas bonitas, tá? Então o que acontece? Chega então Samuel e fala para Jessé: entra os meninos. Jessé grita: Eliabe, entra. Irmãos, a Bíblia diz que Eliabe era extremamente bonito. Um sujeito alto, moreno, dos cabelos negros, com os olhos um castanho escuro, uma coisa assim de tirar o fôlego. E Samuel bate o olho nele, Eliabe, grande e forte, malhava o dia inteiro, e ele fala assim: eis que está na presença do Senhor ungido. E Deus fala assim: Mas como assim, Senhor? Olha o tamanho desse homem, forte, bonito, tem pinta, tem cara de rei, vai guiar esse povo, vai reinar, vai ser uma coisa de louco. Não é esse. E a Bíblia vai dizer no versículo 7 assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu não sei se você já teve essa impressão, você olha para a pessoa e já faz ali, puxa a capivara da pessoa inteirinha, já faz todos os seus pensamentos em relação às pessoas. Irmãos, eu já cansei de quebrar a cara com isso, e eu tenho aprendido, e eu prefiro ficar na surpresa. Eu fico: Senhor, vai ser ou não vai? Dá certo ou não dá? Cheguei para essa igreja aqui, irmãos, eu bati o olho na meia dúzia de gente, eu falei: esse pessoal aqui vai ser os meus amigos. Olhava para os outros: esse aqui eu não sei, gostei, mas não sei. Irmãos, e às vezes o que você acha que vai ser seu amigo não é mais seu amigo, não tem tanta intimidade com você. Aqueles que você acha que vai ter intimidade não tem, aqueles que acha que não tem. Porque nós somos levados pelos olhos, mas o Senhor não olha a aparência, porque se o Senhor olhasse a aparência, ele tinha deixado Saul como rei, que era o mais bonito de Israel. Passa Eliabe e Samuel, queria até ungir, já estava abrindo o chifre para jogar o azeite de unção. Não é. Então entra o próximo, aí daqui a pouco entra Samar. Não é também não. Entra o terceiro, não é. O quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, acabou. O Senhor errou. Deus, como é que o Senhor me faz sair de lá de Jerusalém, vem aqui para Belém para ungir o rei do Senhor? Já passou o 7 e o Senhor fala que não é?
E eu queria estar lá. Eu queria estar lá, irmãos. Eu queria estar lá. Porque a Bíblia fala assim, ó, que Samuel chegou e pediu para ungir e para sacrificar e para purificar os filhos e o próprio Jessé. E Jessé se purifica e purifica 7. Mas quantos filhos Jessé tinha? Jessé tinha 8. Davi estava para o pasto cuidando das ovelhas e lá ele ficou. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai e lá ele ficou. Porque ele não foi apresentado com os demais. Ele nem sacrifício recebeu, ele nem purificado foi. Ficou para lá largado, isolado, cuidando de bicho, sendo cagado de ovelha. E passa os filhos e Samuel fala, Deus, o Senhor se enganou. Não está aqui. E Deus fala para Samuel assim, não está na Bíblia não, mas eu imagino. Rapaz, confia. Até porque Deus não ia falar assim também não, né? Confia. Creia. Samuel olha para Jessé e fala assim, Jessé, não tem um outro? Você não deu uma pulada de cerca? A vizinha não se engraçou, você não tem um outro aí perdido? Aí Jessé para, pensa, olha, faz cálculo, faz conta, não tem. Você tem certeza? Rapaz, não tem para você ver. Eu tenho Eliabe de 1,95 m e Samar de 1,78 m. Daí para frente é tudo nessa altura. Bonito, forte, bacana, a gente não tem. Acabou, não tem. Tem certeza? Ó, só se for Davi. Só se for Davi. Aí Samuel fala assim, ó, enquanto esse... Como é que é o nome? Davi. Enquanto esse Davi não vier, a gente não senta na mesa. Porque eu vim para sacrificar o Senhor e para ungir um rei. Se Deus falou que ele não entrou, é porque ele não entrou. Daí, irmãos, é algo que Deus me ensina demais neste texto aqui. Davi é apresentado, então, ele é uma antítese de um rei. Ele é exatamente tudo o contrário que um rei precisa ter. A Bíblia vai dizer que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Isso impõe respeito em alguém, gente? Pequenininho, ruivo, de boa aparência? Isso não impõe respeito para ser rei, não? É por isso que Deus fala para Samuel e ensina Samuel a primeira lição, ensina para mim e deve ensinar para você. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Deus não olha o seu biotipo, Deus olha aquilo que você tem para apresentar para Ele. E a Bíblia vai dizer então que Davi é ungido no meio dos seus irmãos. Ali que mora o problema. No meio dos irmãos é ungido. E a Bíblia fala assim, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi a partir daquele dia. A partir daquele dia, todas as coisas mudaram na vida de Davi. A partir daquele dia, aquela casa não foi mais a mesma. Certamente as decepções de Eliabe, o seu irmão mais velho, é o fato de Davi ter sido ungido no meio dos seus irmãos, no lugar dele ter sido cheio do Espírito, produziu, irmãos, animosidade no coração de Eliabe. Tanto é depois que Davi vai lá na frente visitar Eliabe e seus irmãos numa guerra, Eliabe dá um empurrão nele e fala, sai daqui, eu conheço bem o seu coração e sei quem você é. Isso trouxe animosidade. O que eu quero dizer para você essa noite, que Davi, irmãos, é um homem segundo o coração de Deus. Não é porque Deus simplesmente acordou de bom humor, até porque Deus não acorda e nem dorme. Não é porque Deus olhou para a terra e viu que Davi era bonitinho, não. Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque Deus escolheu alguém para derramar o seu Espírito Santo e moldá-lo justamente no caráter de Deus. Davi é o homem segundo o coração de Deus, não porque ele era ruivo, de olhos castanhos, não, de cabelo castanho, de boa aparência. Não é por isso, é porque Deus derramou sobre ele o Espírito Santo e diz assim, ó, de Davi eu vou fazer um homem, porque ele é segundo o meu coração, é segundo o meu desejo, é segundo a minha vontade. E se Deus olha para você e diz, eu vou fazer de você um homem segundo o meu coração, uma mulher segundo o meu coração, é porque ele vai derramar sobre você o Espírito Santo da promessa, vai transformar a sua vida, vai transformar o seu caráter, vai transformar a sua família, vai transformar o chão que você pisa. É isso que é o homem segundo o coração de Deus. Mas aí você me pergunta, e Saul? Não foi ungido igual? Não foi escolhido igual? Não fez as mesmas decisões? Não. As decisões foram diferentes. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele andou no caminho da escolha. A primeira escolha que Davi faz
é a escolha de ser bênção. Presta atenção, irmãos, nisso. Isso é muito poderoso para a sua vida. Davi, o homem segundo o coração de Deus, no caminho da escolha. Que escolha? A escolha de ser bênção. Davi passa a ser servo do rei Saul. Você vai ter que ler a história lá, irmãos. Eu não vou poder ler aqui porque o tempo nosso não vai dar. A Bíblia vai dizer que Saul, quando ele é rejeitado pelo Senhor, Deus permite que um espírito maligno entre em Saul. E quando esse espírito maligno entra em Saul, ele então começa a ser incomodado. É lógico, o bicho está possesso, né? O cara vai ficar possesso, vai ficar feliz da vida? Não, ficava incomodado, agoniado, deprimido, chateado. Só Deus sabe como é que ele ficava. Então Deus proporciona uma condição para Davi se apresentar ao rei e ao reino. Ele passa então a ser servo de Saul. Ele escolhe ser bênção, mesmo a favor daqueles que não estão na presença do Senhor. Presta atenção. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele está no caminho da escolha de ser bênção, mesmo para aqueles que não têm o poder do Espírito Santo nas suas vidas. Ele se submete a esta condição. Através da unção do Espírito que Davi recebe, ele consegue expulsar o espírito maligno do coração de Saul, tocando harpa. Aí eu te pergunto, irmãos, é possível que você seja igual a mim. Nunca vi uma harpa na vida, de perto, né? Eu já vi uma harpa aqui. Já viu? Ei, glória! Tem um ungido aqui que no Mato Grosso do Sul já vi uma harpa. Eu nunca vi uma harpa, só em filme, só em televisão. E eu te pergunto, desde quando a harpa expulsa demônio, gente? Desde quando a harpa expulsa demônio? Não é a harpa, não é a música, é a unção de quem toca. Está vendo a diferença? É a unção de que põe a mão no instrumento que vai fazer desse instrumento uma bênção tal que expulsa até demônio. Então Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque Davi fazia tudo diferente, meu querido, porque a Bíblia fala que a partir daquele dia, o Espírito de Deus apossou-se de Davi e ele passa a ser bênção, ele passa a fazer diferença. Mesmo Saul o odiando posteriormente, Davi não mata, sendo bênção. Davi tem a oportunidade de matar Saul 2 vezes e ele não mata. E um certo dia, Saul exagerou no osso buco e aquele negócio deu revestério no intestino dele e ele teve que ir com a caverna aliviar o ventre. Sabe o que é aliviar o ventre, irmãos? O nome é bem sugestivo. Deixar o ventre aliviado. E a Bíblia fala que Davi entrou nessa caverna sorrateiramente, corta um pedaço da orla de Saul e guarda. Para provar Saul que ele teve a chance de matá-lo. Irmão, ia morrer feio, não ia não? Numa situação dessa, morrer, rapaz, não deve ser bom. Morrer não deve ser bom em situação nenhuma. Desse jeito, pior ainda. E ele então guarda e fala assim: olha, Saul, eu tive a condição de te matar e não te matei. Está aqui a prova, um pedaço da sua orla. E eu acho que Saul deve pegar a orla do manto dele e falar: rapaz, está faltando um pedaço dele. Ele é bênção. Mesmo tendo a oportunidade de matar Saul, que já queria matá-lo fazia tempo, ele não mata, porque ele recebe o Espírito da promessa e o transforma num homem segundo o coração de Deus. Irmãos, se fôssemos nós, não pensava 2 vezes e enfiava uma flecha na cabeça de Saul, ou você não? Muito menos a gente desconta. O sujeito amanhece com o pé virado, calça o chinelo do pé esquerdo, do pé direito, está todo azedo, e ele vem e fala uma palavra ruim, a gente, ao invés de confortar, ele fala: meu querido, o que é que está acontecendo? Você está com o espírito de Saul? E tentar consolar? Não, a gente destrói a pessoa, a gente não tem a condição nem de olhar para a pessoa e amá-la, a gente não tem a condição nem de ver que o irmão está passando por dificuldade e orar por ele. E a gente quer então ser um homem segundo o coração de Deus, se a gente não consegue ser bênção nem para os domésticos da fé. Davi foi bênção como filho, Davi foi bênção como irmão. Estava todo mundo na guerra e vai ele levar lanche para os irmãos dele, irmãos. Levar lanche. A distância que esse homem deve ter percorrido. Davi é bênção como pastor de ovelha, depois como pastor.
Davi foi bênção como guerreiro, Davi foi bênção como rei. Como pai, nós não vamos conversar agora não, depois a gente conversa a respeito disso. Um foi bênção por onde entrou e por onde saiu. Por quê? Porque ele se propôs, ele escolheu ser bênção. E eu acho maravilhoso, sabe, irmãos, que quando Saul está cheio de demônio, deprimido, angustiado, possesso, e alguém lá no reino fala assim: olha, Saul, você está muito angustiado, você está muito nervoso, dá patada por qualquer coisa, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos trazer um cara que toca harpa para deixar você mais tranquilo. Era o remédio de pressão daquela época, né? Tranquilizante. Remédio de depressão na época era a harpa. E ele então fala assim: então chama. E alguém no reinado fala assim: ó, eu conheço um menino, filho de um belemita, lá de Belém, que toca harpa. E o interessante é que na visão desse homem, no verso 18, capítulo 16, anota para você ler em casa. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. Aonde que esse sujeito viu isso em Davi, gente? A Bíblia fala que ele era pequenininho, ruivo, de bela aparência, mas ele via em Davi um guerreiro. Mas sabe por quê? Porque é a última parte do versículo, porque diz assim, ó: e o Senhor era com ele. Quer esquecer a sua aparência e ser um guerreiro na presença do Senhor? Esteja cheio do poder do Espírito Santo, seja recheado pela graça de Deus. Só seremos bênção para o mundo quando formos bênção primeiramente para aqueles que estão do nosso lado. Eu achei, irmãos, eu tinha 14, 15 anos, eu achei que eu ia revolucionar o mundo. Eu acho que quase ninguém pensa nisso, né? Quase ninguém. Eu pensava assim: gente, eu vou fazer um negócio bacana assim, que eu vou revolucionar o mundo. Todo mundo vai me conhecer, todo mundo vai saber quem é Marcos da Monterra, filho de Manuel Levi Terra e Sueli Rodrigues Terra, lá no norte de Minas. Olha para você ver que besteira. O que no norte de Minas, gente? Vai sair só piqui, rapadura e farinha. Mas eu achei que eu ia revolucionar o mundo. Eu achei que eu seria alguém que estaria fazendo bem para a nação, para o mundo. Até que um dia que eu descobri, irmãos, que não adianta. Eu não vou conseguir nunca ser bênção para o mundo se para aqueles que estão ao meu redor, em volta de mim, não são abençoados por mim. Você só conseguirá ser bênção para o mundo inteiro o dia que você for bênção para o seu próximo. E Deus então prepara o coração de Davi, prepara a vida de Davi, e Davi então chega no momento aonde Deus fala assim: meu filho, você está pronto para ser bênção para o mundo. Porque Davi já tinha sido bênção para o pai, Davi já tinha sido bênção para as ovelhas, Davi já tinha sido bênção para os irmãos, já tinha sido bênção para Samuel, já tinha sido bênção para Saul, já tinha sido bênção para si próprio. E Deus fala assim: é chegado o momento. Em 1 Samuel capítulo 17, a Bíblia fala que os filisteus se levantaram contra Israel e foram para a guerra. E a Bíblia diz que essa guerra então se levantou e seria algo assim de última instância. Ou os filisteus destruíam os israelitas, ou os israelitas sobreviviam e matariam os filisteus. E o exército dos filisteus era muito maior. Esse era só o primeiro problema. O primeiro problema é quando o exército filisteu se levantou contra Israel. Os filisteus fazem então uso de um costume antigo, irmãos. Eles conclamaram a luta individual. Era um costume que havia nos exércitos daquela época. Pois eles acreditavam o seguinte: quando um guerreiro luta contra o outro, o Deus mais forte dá a vitória para esse guerreiro. Logo, o exército inteiro está derrotado. Está entendendo como é que funcionava naquela época? Então o primeiro problema é quando os filisteus se levantaram contra Israel. O segundo problema é quando um guerreiro dos filisteus se levanta e diz: traga-me um homem para lutarmos, porque eu vou provar que os nossos deuses são maiores do que os de vocês. E no verso 4 ao verso 11 do capítulo 17 vai dizer para nós a história direitinho. Eu vou ler aqui, você acompanha rapidinho comigo. Então saiu do arraial um filisteu, um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e um palmo, trazendo a cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia
a caneleira de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança é como o eixo de tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre um homem, desça para mim lutar. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vós servos. Porém, se eu vencer e ferir, então sereis nossos servos e servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dá-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel esta palavra dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Eu li rápido para a gente perder muito tempo. Lê em casa depois, com mais sossego, com mais calma. Esse era o segundo problema. Levanta-se Golias contra a nação de Israel. Ô irmãos, para Golias tinha... Quem já leu a história de Davi e Golias aqui? Amém. Se não leu, eu te convido a ler. 1 Samuel, do capítulo 8 até o finalzinho. Linda história. Para Golias, irmãos, essa guerra tinha sabor de vitória. Achava que ia falar sabor de mel, né? Sabor de vitória. Porque a Bíblia vai dizer, lá em Josué, capítulo 11, do versículo 21 ao versículo 22, que Josué entrou para dentro de Gate e matou todos os anaquins. Os anaquins eram os gigantes daquela época. E quando ele mata esses gigantes da época, alguns se refugiaram em Gate, aonde morava Golias. Golias, então, é um refugiado dos anaquins, os gigantes da época. Aí você vai ter que ler uma outra história para entender. Eu estou vendo a escola bíblica, qual hora de falar isso aqui. Ele, então, tinha, irmãos, um desejo profundo de derrotar Israel, porque ele queria vingar toda a sua família, a sua descendência contra Josué, que os matou. Não está na Bíblia não, mas eu concluo. Porque não tinha razão nenhuma. O exército filisteu era muito maior do que o exército de Israel. Ele então fala: não haverá guerra. Não sou eu guerreiro, traga-me um homem para guerrear comigo. E o rei e o guerreiro que vencerá então toda a luta. Irmãos, eu não gosto de constranger ninguém, mas hoje eu vou ter que constranger, porque eu estava preparando a mensagem e só vinha duas pessoas na minha cabeça. Não passa, só para mim. Zaqueu, os dois, só salva. Vocês vão me perdoar pelo constrangimento, irmãos, mas é porque só me vinha na cabeça. Você tem quantos metros? 1,98. 6, Zaqueu. Vou te dar 1,60. Tá bom? 60? 1,50. Irmãos, olha o segundo problema. Não é que Zaqueu é baixinho, é porque ele é novo. E Zaqueu, é possível que a idade de Zaqueu seja a mesma idade do Davi naquela época, irmãos. Porque Davi nem contado como filho foi. Nem consagrado ele foi. Imagina se o problema era grande. O irmão tem 1,91. Eu tenho 1,83, irmão. Olha o tamanho do problema, irmãos. Pode sentar. Só para você mensurar. Só que Golias não tinha 1,90 m. A Bíblia vai dizer que Golias tinha 2,98 m. Você sabe o que é uma pessoa de 2,98 m, gente? Não tem nem como imaginar. É 1 metro acima do irmão Marcos. Contra o Isaqueu. Coitado do Isaqueu. A Bíblia diz que a couraça, ou a armadura, era composto da couraça, que era só a parte do capacete da cabeça. Só o capacete da cabeça dele era 57 quilos. Quem tem 57 quilos aqui? Dos homens, né? Porque as mulheres não gostam de falar muito. Ó, o Lucas tem 57. É o peso do Lucas. Não tem não. A Bíblia não precisa de tanta ajuda assim não, Lucas, calma. 57 quilos de couraça, irmãos. Só a couraça de Golias já era o peso de Davi. A Bíblia fala que a haste da lança era como um eixo de tecelão, onde rolavam os tecidos que eram tecido.
Um eixo de tecelão, como lança daqui. A ponta da lança era 6,840 kg. Aí você fala, quanto é 6,840 kg? É um pacote de arroz de 5 kg mais um pacote de 1, mais uma quileirinha. Só a ponta da lança de Golias. Aí eu te pergunto, é problema ou não é? É o segundo problema que chega a ser pior do que o primeiro. E a Bíblia diz que 40 dias de manhã e de tarde, Golias saía do meio do fronte de batalha e gritava para o outro lado de Israel: ei! Não sou eu guerreiro dos filisteus, manda-me um homem para que possamos lutar. Eu concluo duas coisas com isso. Ou no exército de Israel não tinha homem, ou esse povo estava exatamente como a Bíblia diz, temendo e tremendo de medo de Golias. Veja como Deus trabalha, irmãos. Quantas vezes os problemas se levantam. Eu andei postando essa semana. Os irmãos já sabem quando eu vou pregar, né? Eu fico assanhadinho ali na rede social. Toda hora eu posto uma frase. Porque aquele negócio vai me queimando. Eu falo, tem que compartilhar com os irmãos. Tem que compartilhar, tem que compartilhar. Esse povo tem que entrar na unção comigo nessa mensagem aqui. Que gente está queimando meu coração. Tem que queimar os outros também. E não tem jeito, irmãos. Um problema, ele não vem só. Quando um problema chega, ele chega de caminhão e derrama aquela caçamba de problema em cima da gente, não é? Quem é que já teve um probleminha só? Não. Lá em casa, semana passada, a máquina parou de rodar o eixo. Ela ficou... Calma, você tem um engenheiro em casa. Calma. Abri a máquina, irmãos, o arrependimento. Se eu fosse postar as fotos que eu tirei da máquina no Facebook, o Facebook ia cancelar minha conta. Porque cada parafuso que eu tirava a foto. Eu vou ter que colocar no mesmo lugar. Meu Deus do céu, aí beleza. Aí arrumei, né? Pode usar a máquina. Você tem um engenheiro em casa? Aí no dia ela me liga. A máquina está jogando água fora. Eu falei, como assim? Eu só desmontei o eixo. Não, o eixo está bom, está rodando. Só que não tem água dentro da máquina para ele lavar. Eu falei, mas como assim, gente? Eu não mexi na bombinha que joga água fora. Não, mas está jogando água fora. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí vai eu mexer na bombinha. Resumindo a história, tá a máquina parada lá e eu pedindo a Deus para mandar dinheiro para comprar outra. O problema não vem sozinho. A peste da máquina não podia só dar problema no vai e vem do eixo. Não, tem que parar de encher. Tem que jogar água fora. E o pior é que gasta água, né? Porque nem lavar roupa eu estou gastando dinheirão com água. Assim é a nossa vida, meu querido. Quando chega um problema, se prepare, porque não vai ser só um, é um caminhão de desgraça que vai cair sobre a sua casa. Israel já estava com um problema terrível, que era lutar contra o povo filisteu, e no meio desse problema, no meio deste angústia, no meio desse temor, sai um sujeito de 3 metros de altura, segurando a ponta de uma lança com 58 quilos. Não adianta. Problema não vai vir sozinho, vai vir acompanhado de 40 dias de manhã e de noite, o povo de Israel sendo humilhado, sendo enxovalhado, sendo xingado, e não tinha um homem para se levantar e dizer, eu vou matar esse gigante. Ah, irmão, se eu estou lá, se eu estou lá, eu ia falar assim, o cozinheiro não pode morrer, gente, manda outro, eu estou cozinhando aqui para vocês. Enquanto isso, Davi estava executando, presta atenção, enquanto isso, Davi estava executando tarefas simples. Enquanto estava 2 exércitos se levantando, enquanto estava Golias querendo matar Israel inteiro, Davi estava cuidando de bosta de ovelha. Enquanto estavam os irmãos de Davi, Eliabe, Samar, e o outro não lembro mais o nome, no fronte de batalha, estava Davi levando ervas, tostadas, sementes para os seus irmãos. Enquanto estava todo mundo lutando, Davi estava colhendo as roupas em cima da cama para a mãe dele lavar. Enquanto estava todo mundo se preparando para a batalha, ele estava tomando conta de casa. O que eu quero dizer para você esta noite? Antes das tarefas sobrenaturais, Deus te usará para as tarefas simples. Antes de você mudar o mundo, Deus vai mudar o seu coração e mudar o coração da sua casa. Antes de você sair para o mundo para ser bênção, você deve ser bênção em casa e fazer a diferença. Após o intenso curso na escola de Deus, é a hora da formatura. Ele
recebe a unção e essa unção serviu, sabe para quê? Para nada. Ele recebe a unção de rei e vai continuar mexendo com bosta de ovelha do mesmo jeito. E eu fico pensando que na cabeça de Davi, um menino novo, gente, devia ter 14, 15, no máximo 16 anos, recebe a unção de rei, fala, agora eu sou rei, vai todo mundo me servir. Eliabe, que é o mais velho, vai engraxar meu sapato. E ele dá um nó na cabeça dele, vai engraxar o sapato, moleque, deixa de besteira. Ele entende então que recebe aquela unção e ele vai ser servido pelo pai e pela mãe e continua rapando cocô de ovelha, porque era a escola de Deus. Deus tinha que preparar Davi para ele entender que quando ele olhasse para trás não foi mérito nenhum dele, era mérito de Deus. Depois que essa escola passa, Deus fala assim, Davi, é a hora, prepara. E Jessé então chama Davi um dia, preocupado com os filhos, fala assim, Davi, é o seguinte, eu estou preocupado com Eliabe, Samar, vai lá ver como é que eles estão, faz esse favor para o seu pai velho. A Bíblia fala que ele já era idoso, um tanto de filho também. Daí ele pega e fala assim, olha, pega essas sementes tostadas e leva para os seus irmãos um pãozinho, pega esses 10 queijos, aí me identificou, irmãos, Davi era de Minas, pega esses 10 queijos e entrega para o chefe do exército, para que o chefe do exército, ao receber 10 queijos, com certeza o chefe do exército também era mineiro, ele vai deixar você entrar no fronte de batalha e ver seus irmãos como estão. Olha a esperteza, naquela época já havia propina, está vendo como é que funciona os negócios? Porque chega Davi, 16, 15 anos, ruivo, com olho de menino, cabelo ruivo, chamando a atenção, 1 metro e quanto, Zaqueu? 1,60 m, 1,60 m, ia deixar entrar para fronte de batalha? Lógico que não. O pai dele vai dizer, então você guarda a semente, guarda o pão, entrega os 10 queijos para o chefe do exército. E comprou a entrada dele lá. Mas se a gente não vai ficar perdendo tempo aqui não, deixa esse negócio feio assim, deixa para lá. Por causa desses 10 queijos, Davi é levado então para o fronte de batalha. Daí, irmãos, Davi se segura, ele não se segura ao ouvir o Deus de Israel sendo afrontado. E a história é linda, irmãos, a história é linda porque todo dia, de manhã e de tarde, ia Golias afrontar o Deus de Israel, porque o Deus de Israel era frouxo, não tinha força, não tinha valentes, não tinha guerreiros, não tinha um homem para lutar contra os deuses dos filisteus. E Davi se enche de angústia e fala, gente, como que pode? Não tem homem aqui não? Vocês não estão ouvindo? O Deus de Israel, e nisso o Espírito Santo deve ter bulinado o coração dele, mas meu filho, olha o que está falando de mim. E ele diz, gente, não tem um para ir defender o Deus de Israel, o Deus que sirvo. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? De alguma forma, irmão, o desabafo de Davi chega no ouvido de Saul, e chega para Saul e fala, Saul, apareceu um homem. Como assim? Apareceu um homem para guerrear contra Golias. Agora sim, nós vamos vencer. Traga esse homem, esse macho. Traga esse guerreiro. Lembra qual era a visão que Davi tinha do servo de Saul? O servo é um homem sisudo em palavra, um guerreiro. De boa aparência, mas cheio do Espírito. Chega então Davi, Saul olha Davi e fala, meu Deus do céu, não vai dar certo. É esse aí, é esse. Mas Davi, ele estava no caminho da escolha, ele escolheu assumir o seu chamado, o seu ministério, ele escolheu ser chamado por Deus e fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Por que a gente não consegue desenvolver os nossos ministérios? Porque a gente está no lugar errado, fazendo a coisa errada, do jeito errado. Trabalhe, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. A primeira coisa, então, que enche o coração de Davi era o desejo de servir a Deus, de ser bênção e de assumir aquilo que ele foi ungido para fazer, para ser rei. Ele não foi ungido para cuidar de ovelha, ele não foi ungido para levar queijo para ninguém, ele não foi ungido para fazer tarefas secundárias, ele estava fazendo porque estava sendo preparado. Ele assume e fala, eu vou lutar.
porque eu fui ungido e sobre mim está o Espírito Santo da promessa. O que eu quero dizer para você esta noite, meu querido, é que independente da dificuldade, independente da guerra, assuma aquilo que Deus te ungiu para fazer, seja bênção, encare o seu problema de frente, vai, destrói aquilo que está te destruindo, assuma a unção que Deus derramou sobre você através do Espírito, vá à luta, não dê ouvidos ao desânimo. As grandes vitórias de Davi foram precedidas de suas vitórias pessoais, onde ninguém viu. E Saul olha para ele e fala assim: mas tu, eu, você, eu, desse tamanho. Gente, aquele sujeito briga desde pequeno, aquilo é trombadinha, bate carteira, já matou gente, você vai enfrentar, vou. Porque se Israel não tinha homem, agora tem. Ei, machão. E Saul olha para ele e fala assim: gente, esse trem não vai dar certo. Só que Saul já conhecia Davi. Saul já tinha escutado Davi. Ele já tinha experimentado a unção de Davi. Ele já tinha experimentado daquilo que Deus fazia através de Davi. Davi não era alguém desconhecido para Saul. Saul é aquele que era aliviado das suas dores e angústias através da unção de Davi. E ele deposita toda a sua esperança, não em Davi, mas no Deus que ungiu Davi com o Espírito da promessa. E ele disse: se esse menino faz o que ele faz, se ele traz o alívio ao meu coração como ele traz, ele trará alívio ao coração de Israel. Antes das grandes vitórias, Deus nos dará pequenas vitórias e vitórias individuais. E Davi explica para o rei, então, de onde vinha a sua confiança. Para os que confiam no Senhor, todas as vitórias são importantes, por mais singelas que elas sejam. Todas. Para aqueles que confiam, a pequena vitória, irmãos, ela é muito importante, pois são reflexos do cuidado de Deus para com as nossas vidas. No verso 36 do capítulo 17, Davi fala para Saul assim: o teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Vocês estão com medo disso? Eu estou acostumado a matar urso e leão. Sabe quem sabia disso? Ninguém. Porque se a mãe dele descobre um negócio dele, não deixava ele para o mato mais nunca. Deixava, meu bem? Mais nunca ele ia cuidar de ovelha. Matando urso, gente. Matando leão. Tá vendo, Isaqueiro? Tamanho não é documento, meu filho. Mas você vai crescer, porque você é novinho ainda. As pequenas vitórias de Davi é que construiu o gigante que ele era. As pequenas vitórias de Davi, onde só ele via, só ele sentia, só ele acompanhava, é que trouxe as vitórias grandiosas. As vitórias que as pessoas viram foram compostas das vitórias quando ele estava ajoelhado ao pé da cama orando. No ano de 2000, eu estava tão estressado com o trabalho, José de Alencar, que não sei quem vai o ter, não sei se é Deus ou se eu não sei onde é que ele está, dono da Coteminas. Irmãos, eu trabalhava tanto, eu estava tão estressado, que desenvolveu em mim, por tensão e estresse, uma dor na coluna cervical. Você sabe o que é ter dor na coluna, aqui no pescoço, de dia e de noite, sem parar? De dia e de noite, só parava quando eu dormia, de estresse, de angústia. Daí um dia um colega me ligou: olha, tem serviço aqui em Brasilândia de Minas, longe de Montes Claros. E eu falei assim: gente do céu, é oportunidade, hein? Aí eu fui conversar com o povo lá. O salário não era lá essas coisas, não ia aumentar muito do que eu ganhava, não ia trazer benefício nenhum. Eu tinha uma feirinha básica que eu ia perder, tinha um convêniozinho médico que eu ia perder também, eu ia mais perder do que ganhar. Mas eu não estava aguentando mais, irmãos. Aí um dia eu estava indo para o culto, domingo à noite, abri o portão, porque hoje tem WhatsApp, tem Facebook, tem GPS, tem tudo, né? Te encontra até onde você não está. Aí eu abri o portão, estava a Kombi da Coteminas. Deu um problema nas máquinas. E eu com roupa de culto. Irmãos, aquilo ali, eu entrei para casa chorando.
E falei, Senhor, isso não é vida para mim. Sentindo dor, irmãos, fazendo fisioterapia, sentindo dor. Aí eu cheguei um dia, 4 horas da manhã, e falei assim pro meu amor, se eles me ligarem, independente do que eles me oferecerem, eu vou entender como resposta de Deus. Eu fui deitar. 4 horas da manhã, não, deu 7h30 da manhã, o telefone tocou. Olha, você quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, querer, eu não quero, mas eu falei, eu vou. E fui, irmãos. E nós ficamos lá por 1 ano nessa cidade. Que bênção, que bênção, que bênção. Irmãos, eu pisei na usina, num dia, no outro a dor passou. Quer livrar de dor nas costas? Vai trabalhar. E ficamos ali 1 ano. Daí, irmãos, 1 ano aí um colega meu foi nos visitar e falou assim, Damor, eu tenho que arrumar um emprego para você onde eu trabalho, porque você não pode morar nesse lugar aqui. Você acha a Sonora ruim? Sonora é metrópole. Irmãos, nem hospital não tinha um posto de saúde. E ele ficou tão condoído com a situação nossa, e ele não sabia que eu estava... Era um dos momentos mais felizes da minha vida. O Mateus era pequenininho, irmãos, não tinha hospital, não tinha nada, o menino nem doente não ficava. Era Deus preservando, Deus cuidando, maravilha. Culto missionário na roça todo sábado um leitão, uma pururuca, vaca atolada, feijoada, era o culto depois da janta. E eu falei, gente do céu, tem que fazer mais culto todo dia. Bênção. Aí ele falou assim, eu vou te trazer para cá. E me arrumou um serviço lá no interior de Goiás. E nós chegamos lá em 2000, irmãos. Em 2002... abriu a caça às bruxas, e eles disseram que todos os terceirizados de empresa pública seriam jogados fora, na rua. E eu olhei para o Senhor e falei, Deus, não tem condição. O Senhor me tira de Montes Claros, me leva para Brasilândia de Minas, de Brasilândia de Minas o Senhor me leva para Minas Sul, e aqui o Senhor vai me fazer voltar para Montes Claros e trabalhar na Cotemina de novo. Só de pensar nisso, a pessoa já começou a doer. Só de pensar de voltar, a pessoa já doeu. Eu falei, Senhor, você não pode fazer um negócio desse comigo. E fui para a oração, irmãos. E eu fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, eu vou fazer 1 semana de jejum e oração para o Senhor me dar uma resposta. Porque eu fiz igual o pessoal de umas outras igrejas aí, que eu não aceito um trem desse. Eu falei, gente, não tem condição, Senhor. O que o Senhor quer fazer comigo? Daí, irmãos, para acelerar a conversa, eu fiz esse propósito e tinha um irmão da Assembleia de Deus comigo. Quero te dar um conselho. Se você não quer experimentar uns negócios diferentes, não ora com a Assembleia. Não, vai, ora. Irmãos, então a gente fazendo propósitos, e ele, os propósitos dele, e eu nos meus do lado de cá, e a gente fazia o seguinte, eu ficava a manhã inteira de jejum, e para quem me conhece sabe que é sacrifício. É sacrifício, irmãos, e orando, nem meu amor sabia. Eu não contei nem para o meu amor do meu propósito. E eu então orando, jejuando e orando. E a gente entregava o jejum, almoçava e a gente ia para a subestação da usina orar. Eu e ele. Ele de um lado, eu do outro, e Deus derramando, e Deus falando, irmãos. Aí um dia ele olhou para mim e falou assim, eu estou sentindo no coração de te botar para orar com a irmã. Eu nem lembro mais o nome da irmã. E eu falei assim, eu oro. Sou batista, passando para presbiteriana, mas eu acredito nos dons de Deus. E a teologia debaixo do braço. Uma hora dessa, a teologia não serve para nada. Daí, irmãos, e ele falou assim, ó, eu vou ligar para ela. Ligou, orou, falei, ora com ela aqui. Eu falei assim, gente do céu, eu batista orando por telefone com alguém que eu não conheço. E orando, e ela falou uns barabaxéia lá, e orando, os barabaxéia, orando, barabaxéia, e falou assim, meu servo. Eu falei, eita, gente, como é que eu vou explicar isso em casa? Eu estou vendo o teu sofrimento e sei o quanto você tem lutado. E ela falou assim, e o propósito que você fez, eu tenho recebido. E Deus vai te entregar uma chave. Eu falei, glória a Deus, não tem casa, já serve. Aí depois, terminando a oração, ela falou assim, irmão, você tem carro? Eu falei assim, carro eu não tenho. Eu tenho um Fiesta, 56 cavalos, 4 portas, mas que não serve para nada. Tem até que desligar o ar. Você tem casa? Não, casa também não tem não. Deus está me mostrando que está te entregando uma chave de ouro. Eu falei, e eu recebo. Estou precisando de qualquer chave na hora dessa que já resolve o meu problema.
Irmãos, uma semana depois, passou o irmão Edgar, que trabalhava na época, Tractebel Energia, hoje Engie, né? Falou, irmão Damon, falei, paz do Senhor. Ele falou, eu falei, graça e paz. Batista é assim, é graça e paz, assembleando, paz do Senhor. Paz do Senhor, graça e paz, vem cá. Eu falei, o que foi, irmão? Olha, está tendo processo seletivo na empresa e eu vou te indicar para você concorrer. Eu tinha acabado de fazer um curso para Saneago, para a CELG, que é a empresa energética de Goiás, né? Aqui eu não sei como é, hoje é Energisa. E eu tinha passado e não chamou, para resumir a história, irmãos. E eu fiz a prova, passei e fui chamado. O dia que eles me ligaram, eu falei, é Deus confirmando o meu propósito. Porque eles me viram tomar posse no meu trabalho, irmãos, mas a luta que eu travei de joelho, nem meu amor viu. O que eu quero dizer para você é que as lutas que Davi travou contra Golias foram iniciadas lá no momento onde ele estava em casa de joelho orando. Não foi no momento que ele recebe a unção de Samuel e derrama sobre ele a unção de rei. Não, ali Deus só estava dizendo para ele, eu ouvi as tuas orações e estou confirmando você no meu coração, segundo a minha vontade, porque o meu Espírito será derramado sobre você e você terá vitórias imensuráveis. As nossas vitórias, elas são alcançadas aqui, no joelho, em casa, aonde só Deus te vê e só Deus te conhece. Davi, um homem segundo o coração de Deus, no caminho da escolha, a escolha de confiar em Deus. Ele travou as suas batalhas e conseguiu as suas vitórias porque ele confiou em Deus. É por isso que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele não queria saber se o cara era grande ou era pequeno, se tinha flecha, tiro, revólver. Ele não queria saber, ele não queria ver ninguém afrontando o Deus de Israel, o Deus que derramou sobre ele o poder do Espírito Santo. As pequenas vitórias de Davi, a unção que o possibilitava expulsar demônios ao tocar harpa, a própria convivência dele com Saul, é o que faz dele o homem segundo o coração de Deus. Aquele contato que ele tem com Saul, trazendo alívio ao coração de Saul, é que o convence a deixar lutar, e ele vai para a luta. Faça, irmãos, o que o Senhor te chamou para fazer. Não use aquilo que ele não trouxe para você. E a Bíblia fala então que Saul pede a sua couraça, pega a sua armadura, pega a sua arma, pega o seu escudo, traz tudo para Davi. E Davi veste aquele troço, aquele trem incomodando. E a Bíblia fala que Davi não conseguia nem sair do lugar. Ele veste a armadura de Saul. Imagina, irmãos, a Bíblia fala que dos ombros para cima não tinha ninguém maior do que Saul. Vai botar uma roupa dessa de Davi de 1,60m, 1,50m? Não vai caber. E o que Deus ministrou no meu coração? Aquilo que desviado usa, o crente não pode usar. Aquilo que um desviado tem, um crente não pode ter. Aquilo que um desviado faz, o crente não pode fazer. Disse Davi a Saul, não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. Aquela guerra era entre Deus e contra os deuses dos filisteus. Não era contra Davi e Golias. Davi então se enche do poder do Espírito Santo e vai para a luta. E ele fala assim no verso 45 do capítulo 17 de 1 Samuel, tu vens a mim com espada e com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, que tem você afrontado. Então ele deixa bem claro para Golias que quem ia lutar aquela guerra não era ele, até porque ele não tinha condição e capacidade física para lutar. Ele deixa bem claro para Golias, olha, quem vai lutar a minha guerra é o Senhor dos exércitos, a qual você tem afrontado. Não adianta você querer travar as suas lutas e as suas guerras com a força do seu braço, porque não vai conseguir. Sempre vai ter alguém mais forte do que você. Os seus problemas são maiores do que você, as suas angústias são maiores do que você, as suas depressões são maiores do que você. Lute as guerras em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Ele se prepara então. A confiança dele era tanta, era tamanha, que ele disse assim no verso 47 do capítulo 17, saberá
toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele fez a escolha de ser bênção e de confiar, e ele não pega essa vitória e traz para si, ele fala assim: Deus nos entregará, a minha vitória é a sua, meu irmão, a vitória de cada um membro desta igreja é a vitória desta igreja, porque nós servimos o mesmo Deus, nós servimos o mesmo Senhor, nós temos o mesmo Espírito e nós temos que lutar a mesma batalha, a mesma guerra. A questão não é onde, ou como, ou o que você fará, mas é quem está no controle dessa guerra. A questão não é como você vai batalhar, é você colocar essa batalha para ser travada no âmbito onde você consegue batalhar, que é no âmbito espiritual, é na confiança do Senhor. E começa então a grande batalha, verso 48 ao verso 49. E diz assim: Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Irmãos, se a gente tiver a condição de ir lá no céu pedir a Deus para poder retomar ou deixar a gente ver, abrir a cortina e deixar ver algo que aconteceu na história, é um dos episódios que eu faço questão de pedir ao Senhor: Senhor, deixa eu ver, abre o véu, deixa eu ver a luta. Porque a coisa mais linda deste mundo, irmãos, e eu, quando eu leio o texto, eu fecho o olho, eu me coloco lá no meio da batalha, lá na 18ª fila, lá atrás, olhando a guerra. E a Bíblia fala que eles estavam no vale de Elá, de um lado um monte e de outro monte. De um lado estavam os filisteus e Golias, do outro estava Davi e os israelitas. E a Bíblia fala que no momento que estoura então essa guerra, a Bíblia não fala que Golias sai correndo para a batalha, fala que Davi saiu correndo. Ele tinha tanta convicção que Deus traria para ele a vitória, irmãos, que ele não quer nem saber, ele foi para o vamos ver. Sem conversa, sem ladainha, sem nada, eu vou para a vitória. Eu recebi agora a vitória do Senhor. E o interessante é que quando ele larga a couraça de Saul, a armadura de Saul, ele vai na beira do rio, e a Bíblia fala que ele pega 5 seixos lisos, 5 pedras. Você já viu pedra de rio? Bem lisinha. Encaixa certinho na cabeça de qualquer um, inclusive de gigante. E a Bíblia fala então que ele sai e corre. E ele se agarra, ele se apega às pedras. Não, irmãos. Ele se apega na esperança. Ele se apega na promessa. Ele se apega no Senhor que deu para ele as pequenas vitórias contra o urso, as pequenas vitórias contra o leão, as pequenas vitórias de joelho na porta da sua casa, ajoelhado na beira da sua cama. Ele se apega a essas vitórias, e a Bíblia fala que ele então corre em direção ao gigante. E se tem algo que esquenta o meu coração, é imaginar que ele se apega à figura de Cristo, ainda no Antigo Testamento, porque a nossa vitória está pautada no Senhor. Quando a gente olha para a Bíblia, em 1 Pedro capítulo 2, verso 4, Jesus é a pedra viva. Em Lucas 20, 17, Jesus é a pedra rejeitada. Em Efésios 2, 20, a pedra de esquina. Em Mateus 21, 42, a pedra rejeitada. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, a pedra espiritual. As 5 pedras que ele põe no seu alforje e vai contra a guerra. É por isso que nós temos perdido as nossas guerras, porque nós temos esquecido o Deus que servimos, o Espírito ao qual nos ungiu, o Cristo que nós servimos, e nos colocamos nessa guerra para travar essa guerra com o braço, com a força. Não, Davi sabia que não tinha tamanho, Davi sabia que não tinha capacidade, mas ele tinha a unção do Espírito, e ele se apega a essas pedras para a vitória. Em Isaías capítulo 9, verso 6 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso,
Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. O que você precisa para travar a sua guerra? O que você precisa para ser vencedor? É tomar posse dessa promessa que Davi toma, e ele enfia a mão no alforje e tira a pedra maravilhosa e fala: não, essa não serve. Ele põe a mão no alforje e tira o nome conselheiro. Eu não quero conselho, eu quero é vitória. Ele enfia de novo a mão e tira Pai da eternidade. Eu não quero vida, eu quero é matar. Enfia de novo Príncipe da paz. Eu quero é guerra, e joga para lá. Ele tira a última pedra, a pedra chamada Deus forte, põe na funda, gira e derruba o seu problema, a sua angústia, a sua dor, a vergonha de Israel. Por que nós não temos vencido as nossas guerras? Porque nós não nos apegamos à promessa do Filho de Deus, que foi nos dado para nos trazer a vitória em toda e em qualquer circunstância. Nós temos um Deus forte, que olha para nós, que luta por nós, que nos dá a vitória, mas nós insistimos em lutar as nossas guerras com as nossas forças, com os nossos braços. Nós temos todas as promessas de Deus, a pedra viva, a reprovada de esquina, a rejeitada, a pedra espiritual, a qual os homens não olharam para ela, e nós temos toda essa condição, essa capacidade, mas nós queremos lutar as nossas lutas com o poder do nosso arco, com a força do nosso braço. É por isso que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus, porque ele recebe em si, no seu coração, a ministração do Espírito Santo, e dizia para ele de dia e de noite: você pode, você é vencedor, porque o Espírito que está em você é o meu Espírito e produz a vitória. Amém? Feche os seus olhos, irmãos.